Oh, aleluia. Obrigado, Pai, por esse novo tempo que está começando. Esse novo tempo que está começando, Pai. Um tempo, Pai, de avanço ainda maior. Tempo de prosperidade. Tempo de vitória. Tempo de vidas sendo salvas, vidas sendo alcançadas. Oh, aleluia. Oh, obrigado, Pai, por esse tempo de milagres, de curas, de milagres, de sinais. Oh, obrigado, Pai, porque começou, já começou. Oh, aleluia. Nereresh, orecarabre querereresh. Oh, aleluia. Um tempo em quem pegar firme. Presta atenção, queridos. Esse é um tempo dessa igreja, que quem pegar firme, o Senhor vai promover. Quem pegar firme nessa obra, quem pegar firme nessa visão, queridos, o Senhor irá promover a sua vida. Da mesma forma, queridos, que o Senhor já fez isso quando nós chegamos aqui. O Senhor tem promovido, queridos, a nossa vida, não porque nós somos bons, mas porque nós ousamos em acreditar, nós ousamos em seguir um chamado de Deus, queridos. E quando nós ousamos agir em fé, queridos, o Senhor pega junto, porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Oh, aleluia, o Senhor é fiel. Oh, aleluia. Glória a Deus. O Senhor está procurando corações que o buscam com toda a intensidade, vidas que querem o Senhor em primeiro lugar, vidas que querem fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. São essas vidas que o Senhor irá promover. Oh, aleluia. Oh, obrigado, Espírito Santo. Oh, obrigado, Senhor, por teu mover em nossas vidas. Menere karamanaras, menere korobroko barababas, sorobrererererereres, morobrekerebrebrebrebrebrebresh, mororobroko bachirererererereres. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pode se sentar, queridos. Graça e paz. Boa noite, amém? Aleluia. É uma alegria muito grande, queridos, estarmos aqui. 9 anos de igreja, Verbo da Vida Maringá. Nem parece, passou tão rápido. Não faz nem 3 anos, pastor Sérgio, que nós estamos nesse prédio aqui. 2 anos e meio, eu acho. Como passou rápido, queridos. E quando nós chegamos aqui, queridos, não, quem que estava aqui quando nós fizemos a mudança? Quem é dessa época? Levanta a mão. Aleluia. Queridos, quando nós fizemos a transição, nós não tínhamos essas cadeiras. Quem se lembra? Não tínhamos os ar-condicionados. Não tínhamos esse carpete bonito. Mas o Senhor proveu, amém, queridos? Aleluia. Em menos de 3 anos, queridos, temos visto tanta coisa, temos visto a mão do Senhor sobre nossas vidas, e cremos que não será diferente agora, amém? Aleluia, será um tempo de avanço ainda maior, amém? Glória a Deus. Queridos, eu gostaria de ler um texto lá em Jeremias 29:11, eu vou ler na versão King James Fiel, você pode acompanhar na sua versão, Jeremias 29:11, aleluia, diz assim: porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim
que esperais. 12. Então me invocarei, e ireis e orareis a mim, e eu vos escutarei. E vós buscar-me-eis e me encontrareis, quando vós procurardes por mim com todo o vosso coração. Aleluia. Sabe, queridos, esse texto, queridos, é poderoso. Amém? Queridos, está mostrando para nós que o Senhor tem pensamentos de paz para mim e para a sua vida. O Senhor tem pensamentos de nos fazer prosperar, de nos fazer crescer e avançar. Amém? Mas, queridos, está bem claro também no texto que depende de nós. Depende de nós buscarmos Ele. E, queridos, não é uma busca, como que eu poderia dizer? Não é uma busca religiosa, ou não é uma busca sem intenção, mas é uma busca intencional. Não é apenas vir no culto de domingo e se esquecer do Senhor o resto da semana, mas é uma busca diária e contínua do Senhor. No 13 diz assim: e vós buscar-me-eis e me encontrareis. Queridos, e vós me buscar-me-eis e me encontrareis. Significa, queridos, que a gente pode buscar o Senhor e não encontrar. É possível buscar o Senhor, queridos, preste atenção nisso, é possível buscar o Senhor e não encontrá-lo. É possível vir no culto de domingo apenas por religião. É possível, queridos, você levantar a mão sem colocar o seu coração, apenas porque você viu alguém levantando e você acha que deve fazer isso. Mas, querido, quando nós colocamos nosso coração, quando nós envolvemos nosso coração, o Senhor diz em sua palavra: quando vós procurardes por mim com todo o vosso coração, vai encontrar. Aleluia. Aleluia. Não adianta, queridos, buscar o Senhor se não for de todo o coração. É preciso envolver o coração, é preciso envolver a alma. É preciso envolver todo o seu ser, queridos. Aleluia. Sabe, queridos, muitos querem a glória de Deus, não é verdade? Muitos querem a glória de Deus, mas sem a entrega e a intensidade necessária. Eu até notei aqui, muitos querem o Shekinah, ou seja, a glória de Deus, mas não querem o Kavaná. Não querem a entrega, não querem a intensidade de buscar o Senhor, não querem compromisso com a obra de Deus. Queridos, como eu comentei aqui, queridos, pelo Espírito, como eu falei pelo Espírito aqui no início, queridos, quem pegar junto com essa obra, queridos, o Senhor vai promover. Quem se entregar de todo o coração, queridos, pegar junto com essa visão, queridos, não tem como Deus não promover. Aleluia, em todas as áreas. Em todas as áreas. Para experimentar a glória de Deus, queridos, precisa de entrega, precisa de renúncia. Eu não conheço um evangelho sem entrega e sem renúncia. Eu não conheço um evangelho sem entrega e sem renúncia. Jesus falou, queridos, que quem quiser seguir Ele, teria que se negar a si mesmo. Aleluia. Você está aqui? Aleluia. E, queridos, alguém pode pensar, mas isso é Antigo Testamento. Isso é velha aliança. Queridos, mas no Novo Testamento, queridos, o negócio é mais arrochado ainda. Nós vemos, queridos, o próprio Senhor Jesus, mostrando que nós deveríamos envolver nosso coração. Lá em Mateus 22, 36, por favor, abra comigo, Mateus 22, 36, diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Estou lendo aqui na King James Fiel. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? No 37, respondeu-lhe Jesus: Tu amarás o Senhor
teu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma e de toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. Aleluia. Jesus estava citando Deuteronômio 6:5. Buscar o Senhor, amar o Senhor de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente, de todo o teu entendimento. Queridos, se eu e você nos entregamos ao Senhor, isso requer de nós uma entrega completa. Isso requer de nós, queridos, um amor sincero, genuíno, por completo, por inteiro. O Senhor não nos quer pela metade, o Senhor não quer parte de nós, queridos. O Senhor não quer apenas que nós venhamos aos cultos, queridos. O Senhor nos quer por inteiro, o Senhor quer a nossa vida por inteiro, queridos. E se o Senhor comprou a tua vida com o teu sangue, queridos, então a sua vida e a minha vida é dele, não é mais nossa. Aleluia. Aleluia. E se a nossa vida não é nossa, é dele, queridos, nós fazemos o que ele quiser. Se nós amamos o Senhor com todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o entendimento, queridos, nós vamos fazer o que ele quiser. Aleluia. Se a gente ama o Senhor, queridos, a gente não vai ficar mexendo no celular durante o culto, vendo coisas aleatórias. Se a gente ama o Senhor, queridos, de verdade, não apenas por palavras, queridos, de todo o coração, a gente pega junto com a visão, queridos. Eu creio, queridos, que quem está aqui conosco, quem está pegando junto conosco, queridos, vai experimentar de uma graça de Deus ainda maior. Aleluia, aleluia. Eu gostaria de ler também Lucas 9:23. Lucas 9:23. Diz assim: e dizia a todos eles: se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e diariamente tome a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa, este salvá-la. Pois que vantagem tem ao homem ganhar o mundo inteiro, se ele se perde ou se destrói a si mesmo? Porquanto qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando ele vier em sua própria glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Amém? Jesus falou isso, queridos. Se alguém quiser segui-lo, se alguém quiser vir após ele, negue-se a si mesmo. Queridos, eu não acredito em alguém que fala que é crente e nunca renuncia a nada. Pessoa que é crente, queridos, e nunca renunciou a nada na vida, queridos, tem alguma coisa estranha. Porque é um convite, é um chamado do próprio Senhor Jesus. Quer seguir ele, precisa renunciar à vida. Queridos, o Senhor não é um estraga-prazeres, amém? Mas o Senhor quer que eu e você entreguemos o nosso caminho a ele. O Senhor quer que eu e você entreguemos nossos planos a eles, nossos sonhos e projeto a ele. Amém? Aleluia. E se necessário for, queridos, negar alguma coisa, nós negaremos por amor a ele. Porque nós amamos ao Senhor em primeiro lugar. Amém? Aleluia. Não adianta nada, queridos, você ganhar uma boa vida para os seus filhos, para a sua família, e no final das contas perder a sua vida. Queridos, você pode perder emprego, você pode perder dinheiro, você pode perder qualquer coisa, queridos, mas se você tiver o Senhor vai restituir, amém? Mas se nós perdemos o Senhor, queridos, se nós perdemos o foco, se nós perdemos Jesus de vista, se nós perdemos o temor do Senhor, o amor do Senhor, queridos, nós já perdemos tudo. E não vai adiantar nada ter dinheiro, não vai adiantar nada ter um bom emprego, não vai adiantar nada ter um bom plano de saúde, um bom plano de previdência privada, não vai adiantar nada se nós não tivermos o Senhor, queridos.
E nós vimos, queridos, nesse tempo de pandemia que passou, graças a Deus, mas nós vimos num tempo em que não adiantava ter dinheiro. Um tempo em que para sobreviver, queridos, não bastava ter dinheiro. Muitos gastaram muito dinheiro e não se salvaram. Queridos, porque no fim das contas, o que importa é ter o Senhor. O que importa, no fim das contas, é ficar firme no Senhor. É seguir Ele de todo o coração. Aleluia. Aleluia. E, queridos, eu não acredito numa pessoa que diz que ama o Senhor, que segue o Senhor e não quer se envolver na igreja. Porque isso aqui é obra de Deus, queridos. A igreja é obra do Senhor. Foi o Senhor Jesus que constituiu a igreja. Amém? Foi Ele que concedeu dons aos homens, queridos. Então, se nós estamos aqui, queridos, é por causa dEle. E se nós não queremos nos envolver na igreja, queridos, é porque nós não queremos nos envolver com Ele. Essa que é a verdade. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Se continuarmos, queridos, a insistir em buscar nossos próprios projetos, sem priorizar o Senhor, nós iremos perder a nossa vida. Vou repetir, se continuarmos a insistir em buscar os nossos próprios projetos, sem buscar o Senhor, sem priorizar o Senhor, nós iremos perder a nossa vida. É o que nós acabamos de ler em Lucas. Queridos, o chamado de Cristo é uma renúncia ao egoísmo humano. Vou repetir, o chamado de Cristo é um chamado à renúncia ao egoísmo humano. Quando Jesus fala, negue-se a si mesmo, negue o seu egoísmo, de querer fazer suas coisas do seu jeito. Negue o seu orgulho. Que, queridos, se nós formos ver, o egoísmo provavelmente é o maior problema humano. É o maior problema da humanidade. Querer ser autossuficiente foi o que Adão e Eva quiseram. Querer ser autossuficiente, queridos, e não depender de Deus, foi o que Lúcifer quis. Então, queridos, o chamado que o Senhor tem para nós é um chamado de renúncia, mas é um chamado de vida, porque quando nós renunciamos, nós temos vida, a vida dEle. Aleluia! Quando nós entregamos nossa vida, queridos, nós recebemos em troca a vida dEle. E não tem mais nada mais poderoso do que isso. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Nós só vivemos realmente para Deus, queridos, quando nós decidimos negar nós mesmos. Enquanto a gente não toma essa decisão, queridos, de negar a nossa vida, negar a nossa vontade, negar nossas opiniões, negar o nosso egoísmo, queridos, nós não estamos vivendo para Deus. Estamos vivendo para nós mesmos. E o Senhor, queridos, nos adverte em Mateus 6:33. Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus, queridos. Você concorda comigo que a igreja do Senhor é o reino de Deus? Faz parte do reino? Nós estamos estabelecendo o reino de Deus por meio da igreja. Amém? E, queridos, então, se nós realmente amamos o Senhor, nós vamos buscar o seu reino. Nós vamos buscar estabelecer o reino dele aqui nessa terra. Nós vamos buscar estabelecer o reino de Deus aqui em Maringá. E sabe, queridos, qual é a boa notícia? Todas as coisas serão acrescentadas. Nós não precisamos ficar buscando o que comer, o que beber, o que vestir, porque quando nós buscamos o Senhor, quando nós amamos o Senhor em primeiro lugar, todas as coisas são acrescentadas. Aleluia! O que a gente precisa estar envolvido na obra. Porque, queridos, são 9 anos agora, mas essa igreja vai crescer muito rapidamente. E precisa de trabalhador. Quem está disponível? Precisa de homens e mulheres cheios de Deus, comprometidos com o Senhor, que amam o Senhor em primeiro lugar.
Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, lá em Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sabe, queridos, fé em Deus, a gente sabe que sem fé é impossível agradar a Deus, mas fé em Deus, queridos, não é só crer que ele existe, porque isso até o diabo acredita. Crer em Deus, queridos, e se submeter a ele, é saber que quando nós nos entregamos a ele, ele é galardoador, ele cuida de nós, ele nos presenteia. Queridos, essa é a base do evangelho. Sem fé, sem fidelidade, é impossível agradar a Deus. E nós sabemos que fé e fidelidade são a mesma coisa, queridos. Então temos que estar firmes, fiéis, aleluia, naquilo que o Senhor tem falado. Aleluia, temos que permanecer, queridos, fiéis naquilo que o Senhor falou. E crendo nisso, queridos, temos que crer também que Ele é galardoador. Aleluia, aleluia, oh aleluia. Glória a Deus, meu tempo acabou, mas sabe, queridos, é uma alegria muito grande estar aqui, mais um ano dessa igreja, e eu creio, queridos, que é só o começo, é só o começo, só começou. Diga para o irmão do seu lado, está só começando, está só começando, mas o Senhor precisa da minha e da sua vida, queridos. O Senhor precisa de nós, amém? Aleluia, aleluia. E o Senhor vai promover, pega essa palavra, queridos, em nome de Jesus. O Senhor vai promover aquele que estiver envolvido aqui com essa obra. Sabe, queridos, muitos já conhecem, a maioria já conhece da nossa história. Quando nós chegamos aqui em Maringá, eu e a Karen, vocês sabem que nós viemos acompanhando o pastor Sérgio e Fabiana. Queridos, mas nós não tínhamos renda naquele período de transição. No início de 2017 nós não tínhamos renda, queridos. Mas nós vimos a mão do Senhor promovendo. Nós vimos a mão do Senhor provendo, queridos. E isso está disponível ainda hoje, queridos. Essa unção está disponível ainda hoje. Se nós honrarmos a unção que está sobre esse ministério, que está sobre a vida do pastor Sérgio e Fabiana, queridos, essa unção vai promover a sua vida. Quem quer ser promovido nessa noite? Amém? Aleluia. Fabiana. Glória a Deus. Glória a Deus, que bênção, que palavra maravilhosa. Eu creio que, embora a gente não saiba o que o outro vai pregar, né, mas está tudo alinhado. Desde ontem a gente tem recebido palavras a respeito de intensidade em Deus. Quem veio ontem? Vocês perceberam isso? O Senhor nos chamando para uma intensidade. Hoje o Glaucio inicia já com essa palavra a respeito de buscar o Senhor de todo o coração. Uma bênção maravilhosa. E eu creio, queridos, que o Senhor vai acrescentar algo mais. Quem crê nisso? Amém. Eu queria abrir junto com você, né, para não perder tempo, que aqui é rápido, né? E aqui no Salmos 119, versos 110 e 112. 110 a 112. Obrigado, José. Salmo 119, versos 110 ao 112. Abra sua Bíblia, leia junto comigo. Amém? Glória a Deus. Posso ler? Amém. Queria que vocês prestassem bastante atenção nessa palavra também, como vocês honraram a vida do pastor Glaucio, prestando atenção. Preste atenção no que o Senhor quer comunicar através dessa palavra. Salmo 119, verso 110 diz assim: os ímpios preparam uma armadilha contra mim, mas não me desviei dos teus preceitos. 111. Os teus testemunhos são a minha herança permanente.
são a alegria do meu coração. Tem tudo a ver com o que ele falou. Veja se não está tudo junto. Verso 112. Eu dispus o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. Nesse texto está dizendo, principalmente versos 111 e 112, de que a palavra de Deus era a alegria do salmista. Outras versões diz, a tua palavra é o gozo do meu coração. E é justamente isso que o Senhor nos chama nessa noite, a fazer com que a palavra dele seja a alegria da sua vida. Deixa eu lhe dizer, meu irmão, minha irmã, queridos, que enquanto a palavra de Deus não for a grande alegria da sua vida, nós não estamos no ponto em que Deus quer para nós. Enquanto a palavra se torna comum e não é honrada nem obedecida, ela ainda não é a alegria do nosso coração. E, consequentemente, ainda não estamos honrando os preceitos de Deus como deveríamos. Nesse texto, ele começa dizendo algo interessante. Nós estamos familiarizados quando ele diz que a palavra é a alegria do nosso coração e que nós não vamos nos desviar dela. Mas, no início, preste atenção no que o salmista diz. Os ímpios preparam uma armadilha. Tem versões que diz cilada. Quem tem a versão cilada? Gosto dessa versão. Os ímpios prepararam uma cilada contra mim, mas não me desviei dos teus decretos. A Bíblia está dizendo aqui, queridos, que quando armadilhas espirituais são preparadas contra a nossa vida, é o cumprimento ou a obediência à palavra que nos livra. Eu vou dizer de novo para você entender pelo Espírito. O inimigo das nossas almas se chama Satanás. E a Bíblia está dizendo que ele prepara armadilhas, ciladas, com o intuito de te fazer cair. Ou melhor dizendo, ou acrescentando, ele coloca armadilhas para prender você. Nossa, professora Fabiana, né? Eu não estou no rema, mas que conversa é essa? Sim. Você já viu quando a Bíblia fala sobre o passarinheiro que tenta colocar o pássaro em uma armadilha, e ele prepara, né, um laço, né, a Bíblia diz que o Senhor no Salmo 127, ou é 121, ou é 124, um desses, diz que o Senhor nos livrará do laço do passarinheiro. Isso mostra para nós que existe espiritualmente, invisivelmente falando, que coisas são articuladas nas trevas para nos deixar presos. E eu falo pelo Espírito nessa noite, tem pessoas nesse lugar que se deixaram enredar em armadilhas e em laços. Essa palavra que a Cássia trouxe aqui na hora do louvor foi uma palavra de Deus. E eu quero exortar com toda a autoridade que tenho ao louvor. Quando Deus estiver falando, o instrumental precisa se submeter. Um amém? Qual é a autoridade maior dentro do culto público? É a palavra de Deus. Se alguém está profetizando, é necessário que todos ouçam. A Bíblia diz, Paulo fala sobre a ordem do culto. Todos precisam parar para ouvir, inclusive os instrumentos. Os instrumentos não é uma autoridade maior do que a palavra que Deus está tentando falar com o povo. Se Deus está tentando comunicar algo para o povo, tudo precisa se calar para ouvir. E essa noite o Senhor está falando e dizendo que nós precisamos ser intensos. E essa intensidade vai nos livrar das ciladas, das armadilhas. Deixa eu te falar, ciladas espirituais são reais. Ciladas espirituais, elas não são fictícias, não são historinhas da Bíblia. Ciladas existem. Meu Deus, Fabiana, eu estou com medo. Não é para você ter medo, é para você entender que o que te livra é a obediência aos preceitos. O salmista diz que armadilhas foram preparadas para manter os pés presos.
O inimigo quer te manter preso espiritualmente, como o Glaucio bem falou aqui, mesmo estando na igreja, às vezes até levantando a mão. Chegando aqui, mas chegando aqui pesado. Mas chegando aqui cansado. Mas chegando aqui que é preciso com que o louvor cante 10 músicas alegres para você reagir. Isso comunica para nós que nós já caímos em ciladas. Aleluia! Satanás é a fonte de toda cilada. Alô? Satanás, ele é a fonte de toda cilada. Ele sempre vai levantar situações para capturar pessoas que estão vazias da palavra e do Espírito Santo. Eu vou dizer de novo, Satanás, ele vai lançar situações, ele vai armar problemas, ele vai armar dificuldades, ele vai armar artimanhas, discussões, mágoas, tristezas, decepções, fraquezas espirituais, para capturar pessoas vazias da palavra e vazias do Espírito Santo. Aleluia, queridos. Sabe, essa igreja é uma igreja que nós damos prioridade ao Espírito de Deus. Sabe, o Espírito de Deus fala. Sabe, os ministros que sobem aqui, eles não sobem, pelo menos eu posso falar de mim, dos que eu conheço, não sobem aqui sem antes se ajoelhar diante do Senhor e dizer, fala, Senhor, através da minha vida. E nem sempre o nosso discurso vai ser para te agradar, mas eu quero te dizer, isso vai te libertar. Vai te liberar para viver o melhor de Deus. Sabe, eu vou te dar um exemplo de ciladas. Não marquei o tempo, só um instante. Misericórdia. Sabe, eu vou te dar alguns exemplos de ciladas. Crente ferido. Eu vou falar devagar. Crente magoado. Alô? Magoado com irmãos, magoado com o cônjuge, magoado com a família, magoado com o pastor, com a mulher do pastor. São ciladas prontas e presas fáceis. Crente que não quer mais aprender a palavra, crente que enjoou da palavra. Você sabia que tem crente que chega na igreja e fala assim, ai, só queria que terminasse logo a palavra. Ai, que embora eu quero ir para casa. Já caiu no laço. Sono que dá, insatisfação. Chega o dia de ir para o culto, ai, não estou com vontade de ir para o culto. Não tenho vontade de ir para a igreja. Já caiu no laço. Mas a Bíblia nos mostra nesse texto, e eu quero enfatizar bem o que Deus fala e não o que o inimigo faz. O salmista diz, eu não me desviei, a cilada veio, mas eu não me desviei dos teus preceitos. Por quê? É o preceito, eu vou falar de uma linguagem mais simples, né? É a palavra cumprida e obedecida, que tem o poder do Espírito envolvido, que quebra o laço, que destrói a armadilha. Sabe, a maior... Tem gente que fala assim, se eu pudesse, eu dava um murro em Satanás. Que bobeira. A maior oposição que você pode fazer com o diabo é cumprir a palavra. É quando você não tem vontade de obedecer, você obedece. É quando você não tem vontade de adorar, você... É quando você não está com vontade e você faz simplesmente porque você diz, eu amo a tua lei, eu me alegro nos teus preceitos. Quem ama a lei do Senhor? Aleluia. Vou dar 2 pontos importantes para que nós possamos entender a respeito de como nos livrar de ciladas. Primeiro deles, permaneça obedecendo ao que o Senhor já tem te ensinado e tenha prazer nisso. Isso vai construir em você uma intensidade em Deus inabalável, que nunca se deixará ser capturado por uma cilada.
Eu creio quando a palavra de Deus diz assim, que o inimigo armou uma cilada, mas o laço do passarinheiro quebrou, é que toda vez que Satanás tem a expectativa, ele vai cair, ela vai cair, é agora, eles vão cair, ele vai cair, e a gente se posiciona, não, eu vou ficar na palavra, o laço do passarinheiro é quebrado e nós escapamos. Nós escapamos. Deus traz livramentos sobre nós. Livramentos visíveis, livramentos invisíveis. O mundo do Espírito se move em nosso favor. Por quê? Porque Deus olha e vê. Não, Ele se posicionou. Ela se posicionou na palavra. Há uma intensidade, há uma obediência, há uma vontade, há um vigor, há uma clareza a respeito do que Deus é para você na sua vida. E eu quero te dizer, nesse evento, Deus está quebrando laços. Um laço foi preparado para a sua vida. E você quase se enreda nesse laço. Mas hoje, se você crê nessa palavra que está sendo dita, esse laço é quebrado sobre a sua vida. E eu declaro sobre a sua vida olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para entender e discernir o mundo do Espírito. Aleluia! Você não é natural. E eu declaro, queridos, não somente laços que tinham sido preparados, mas pessoas que já caíram no laço e estão vivendo esse mormaço, essa mornidão espiritual, essa letargia espiritual nessa noite. Nós vamos declarar e vamos decretar sobre a sua vida que isso vai ter que bater em retirada. Na verdade, isso já está saindo. Desde o momento que começou a orar aqui, que o pastor Aurélio começou a orar. Isso já começou a se mover. Aleluia! Número 2. Primeiro, seja intenso na palavra. Pratique ela, independente do que você está sentindo. Ah, mas o mundo está se acabando, eu vou ter que ceder. Não, você não vai ceder. Você vai permanecer obedecendo aos preceitos. E você vai ver milagre. Você vai ver a glória de Deus, como foi dita desde ontem. No momento que você se posicionou, meu irmão, se você entendesse no momento que você se posiciona na palavra, o poder de explosão que sai de você e dissipa as trevas e dissipa o inimigo, e Satanás é envergonhado na tua vida, na tua casa. Satanás não vai envergonhar você, querido. Você não foi levantado para vergonha. Deus nos chama para dupla honra. O inimigo quer te envergonhar. O inimigo quer te humilhar dentro lá do laço da prisão, mas não foi para isso que Deus te chamou. E há poder nessa noite aqui para te liberar disso. Ponto 2, como eu disse, seja perseverante na sua vida de oração. Existe uma blindagem espiritual na vida do crente, quando ele tem uma vida de intimidade com Deus. Através das Escrituras, você conhece o caráter de Deus, você conhece a vontade de Deus, você conhece a lei do Senhor, vamos dizer assim. Mas através da vida de oração, você conhece a Deus face a face. Não basta apenas você saber a Bíblia de capa a capa, mas você precisa conhecer o Deus que inspirou as Escrituras. Uma vida de oração intensa, uma vida de oração permanente, ela vai promover sobre a sua vida a influência do céu em você e através de você. Alguém disse que a gente se torna parecido com quem a gente anda. Quem já ouviu isso? Isso é uma verdade. Se você anda com Deus, você cada dia vai parecer mais com Ele. Converse com Deus todos os dias. Seja intenso na oração. Como o pastor Aurélio falou aqui brincando, achei demais ele dizendo. Eu quero te ver terça-feira aqui, hein? Se você nunca apareceu na oração online, terça-feira é feriado. Sabe, você entende que a gente precisa colocar uma força maior, mesmo sem vontade? Quem entende aqui que a gente precisa praticar a palavra mesmo sem vontade? Sabe, a gente precisa cada vez mais entender. Deixa eu ver aqui, quanto tempo eu tenho? 4 minutos. A gente precisa entender que a nossa carne, essa carne, a tua carne, a minha carne, ela não se converte, ela é inimiga do Espírito.
Sabe que quando o teu espírito, que ele quer receber a palavra, ele está faminto da palavra, ele está faminto por Deus, ele está faminto da presença em manifestação. Porque muitos dizem assim, queridos, não, mas eu estou na presença de Deus todo dia. É um fato, você está na presença de Deus todos os dias. Está aqui comigo? Está aqui comigo? Mas Deus, ele não se manifesta a todo momento. Existe uma diferença de estar na presença dele, ou seja, ele conhece o nosso caminhar, ele sabe tudo, mas ele se manifestar é outra coisa. Você sabia que se você entrar num bar, Deus ele está lá? O salmista diz, se eu for para o fundo do mar, o Senhor está lá. Se eu subir nos altos céus, o Senhor está lá. Se eu fizer minha cama no abismo, Ele está lá. Ou seja, não existe um lugar onde Deus é ocultado. Ele sabe tudo, porém Ele não se manifesta em todo lugar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então tem muita gente vivendo apenas no, mas onde eu estou, Deus está. Sim, mas Ele está se manifestando. Porque se Ele estivesse se manifestando em todos os lugares onde você está, você não fazia as besteiras que você está fazendo. Porque o temor do Senhor cairia rapidinho. Quem está entendendo que existe uma diferença da presença manifesta de Deus em nossas vidas? Quem deseja a presença em manifestação? Na verdade, nós precisamos disso desesperadamente. E sabe de uma coisa? Quando o seu espírito chama você para orar, quando o seu espírito chama você para meditar na palavra, sabe o que é que vai acontecer à sua carne? A sua carne vai dizer assim, que horas são? Já tem alguns aqui que já estão assim, ó. Sabe por quê? Porque o laço já pegou. Eu estou sendo boca de Deus para você. Porque o salmista diz, os ímpios preparam um laço, uma armadilha, mas eu não me desvio dos teus preceitos. E eram esses preceitos do Senhor que Davi considerava que livrava ele na guerra, que fez ele quem ele era em Deus. E a palavra de Deus para nós nessa noite é essa, queridos. Deixa a palavra ser a intensidade do seu coração. A vida de oração precisa voltar para a sua vida. Precisamos conhecer a Deus, querido, em manifestação, quem Ele é. E não apenas, como o Glaucio bem falou aqui, uma religião. Não, religião, o mundo está cheio. Deus né, Ele está cansado de religião. Não vale nada a religião. Mas cumprir a sua vontade faz a diferença. Fique de pé, nós vamos orar. Não que não tenha mais o que dizer, mas nós precisamos obedecer o horário. Mas antes disso, só alguns minutos. Mas antes disso, isso que eu falei aqui, algumas características que eu falei aqui, eu sei que está acontecendo com algumas pessoas. E eu quero que você, junto comigo, junto com o Espírito, faça uma oração nessa noite. Eu creio que o poder do Espírito vai de encontro a essa situação, vai quebrar isso em nome de Jesus. Feche seus olhos. Ore ao Senhor, cada um particularmente, ore ao Senhor. O grupo, rapidinho, é bem rápido, se o grupo puder, rapidinho. Toca só alguma coisa aqui, porque eu creio que é um momento importante. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra está sendo dada, está sendo entregue deste lugar, Senhor. O Senhor conhece o coração, o Senhor conhece a situação de cada filho e filha Tua nesse lugar. Pai, o Senhor não nos chamou para viver em laço de armadilha, mas o Senhor nos chamou para Te conhecer na intimidade. O Senhor nos chamou para viver uma vida pulsante, uma vida próspera no Espírito. Senhor, eis os Teus filhos nesse lugar, o Teu povo nesse lugar. E muitos estão aqui, alguns estão aqui que não conseguem nem reagir. A prisão da mágoa,
da falta de perdão, da decepção, a prisão da tristeza, a prisão da falta de comunhão com o Senhor e com a Tua palavra, a falta de conhecimento, de entendimento, capturou essas pessoas em laço. Mas Tu és o Deus que eu conheço, o Deus que livra e o Deus que quebra laço. Aqui estão os Teus filhos, Senhor. O Senhor mesmo os trouxe a esse lugar. E nesse momento eu sei que através da minha voz e dessa oração, há poder liberado sobre o Teu povo, a todo aquele que crê. Quebra o laço, Senhor, nessa noite. Muitos estavam para cair. Muitos estavam para perecer pelo caminho. Alguns estavam sem perspectiva de viver novamente uma vida pulsante em Ti. Mas nessa noite, Pai, eu oro e eu concordo com o Teu Espírito, com a Tua palavra. E libero sobre este lugar poder do Espírito para quebrar e despedaçar, como foi dito nesse lugar profeticamente, as muralhas caindo, cada uma delas caindo em nome de Jesus. A muralha da incredulidade, a muralha do humanismo, a muralha do pecado, a muralha da mentira, da indiferença, da mágoa, as máscaras, sim, máscaras sendo dissolvidas das faces, para viver a verdade da Tua palavra nessa noite. Senhor, vem curando neste lugar. Senhor, derrama cura nesse lugar, nessa noite, cura. Dá olhos para ver, Senhor, olhos para ver. Faz-nos ver claramente. A Tua palavra diz que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Senhor, ilumina os passos nesse instante. Vem ministrando ao coração do Teu povo de forma particular e pontual nessa noite. Laços quebrados. Satanás, eu te ordeno em nome de Jesus. Agora eu falo com você, Satanás. Os laços que você arquitetou e os laços que você está arquitetando contra pessoas, cada um que está aqui, eu oro por cada um deles e eu repreendo agora. Eu falo agora com espíritos que vêm para fazer pessoas tropeçar e cair. Eu te ordeno, sai da vida dessas pessoas, sai da mente dessas pessoas. Toda influência maligna que faz com que erre os passos, se tropece, saia dessa porta para fora, em nome de Jesus. Você não tem autoridade desse lugar. Você não tem autoridade sobre essas famílias, dessa porta fora, em nome de Jesus. Eles não irão cair. Eles não irão pecar. Eles não vão precisar ser restaurados, porque a queda está sendo anulada agora, em nome de Jesus. Todo decreto de divórcio, de separação, de drogas, de vícios, de bebida, todo tipo de vício sobre a tua vida agora, eu quebro o poder em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Quebrado o laço, quebrada a influência, toda fonte de iniquidade nessa noite sobre a vida das famílias, eu cesso agora no poder e na autoridade que me foi dada nos céus. Aleluia! A fonte que sustenta essa morte sobre a sua vida está sendo desfeita hoje, nesse instante. Cortada essa fonte. Cortada essa fonte. E você vai voltar a ser quem você era. Aleluia. Aleluia. Levante suas mãos. Diga: eu sou livre. Aleluia. Dê glórias a Deus. Dê glórias a Jesus. Somos livres em Ti, Senhor.